1 Samuel, capítulo 8. Verso 1 ao 7. Um dos nomes que foi profeta, juiz, sacerdote. Ele era um missionário completo, né, conselho? Foi deputado, 1 Samuel, capítulo 8, verso 1 ao 7. Vai dizer o seguinte: e sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu aos seus filhos por juízes sobre Israel. E o nome do seu filho primogênito era Joel, e o nome do seu segundo, Abias. E foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram às avareza e aceitaram o suborno e perverteram o direito. Então, todos os anciões de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e disseram: eis que já está velho, e os teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como tem todas as nações. Porém, esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dai-nos um rei, para que ele nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. Versículo 7. E disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não tem rejeitado a ti. Antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Podemos ver aqui no livro de 1 Samuel, no capítulo 8, onde os israelitas pedem um rei. Podemos ver que Samuel ele já estava de idade, ele já estava idoso. E como muitos de nós que somos mais velhos, alguns que são pais e mães, querem sempre que os filhos, nossos filhos, muitas das vezes sigam o nosso exemplo da nossa conduta como crente, como servo do Senhor. E foi o mesmo que aconteceu com Samuel. Samuel queria que seus filhos fossem juízes. E eles foram juízes. Mas aí, quando seus filhos assumem essa responsabilidade de ser juiz, pegar esse cargo, porque os juízes naquele tempo, eles julgavam o povo. E quando seus filhos começaram a julgar o povo, começaram a julgar naquela época, começaram os filhos de Samuel a aceitar suborno, fazer coisas que não era correto para um líder, para alguém que está à frente. Algo que nós ensinamos muito para as crianças, para a mocidade, para a igreja, para o mundo. Nós devemos fazer aquilo que é correto. Mas os filhos de Samuel não queriam fazer isso. Eles começaram a aceitar suborno. Começaram a fazer o que era de errado. E quando os anciões das tribos viram isso, vivenciaram isso, eles se reuniram, chamaram Samuel para uma conversa. É como nossos pais chamam seus filhos para uma conversa quando está acontecendo algo que está saindo do controle. E o povo chamou Samuel.
povo chamou Samuel e falou para ele, devido à má conduta dos seus filhos, que você nomeou como juiz para governar, para julgar a nossa nação, o povo de Israel, eles começaram a fazer o que o Senhor não agradava. Então ali, o povo, quando chega a Samuel e fala que não quer mais os seus filhos, é como, eu acho que essa dor só quem sente deve ser um pai, uma mãe, quando alguém rejeita e fala que não quer o seu filho ali à frente, não quer o seu filho presente aqui na igreja, não quer presente em algum local. Então foi isso que Samuel sentiu. Ele se sentiu rejeitado pelos seus filhos não ter feito tudo o que Samuel ensinou desde que teve. Mas o que mais chamou a atenção de Samuel, que Samuel ficou incomodado, foi quando ele sugeriu a Samuel a que eles escolhessem a um rei. Mas aí ele falou que eles estavam querendo o rei como as outras nações. Ele queria alguém à frente de Israel como o povo vizinho. Então podemos ver nesses 7 versículos, podemos tirar 4 pontos que eu extraí. E o primeiro que eu queria falar era o servo, ele não depende da aprovação das pessoas. O povo, ele rejeitou a liderança espiritual de Samuel e pediu um rei como as outras nações. Aqui nós podemos ver que a missão de Deus nem sempre será aceita pela nossa cultura. Quando estamos fazendo missão, quando estamos pregando a palavra do Senhor, sempre vai ter aquele que vai ficar contra, que vai dizer não, que vai falar que a palavra não veio de Deus, vai falar que a palavra não foi boa. E quando uma das maiores rejeições que ainda vemos é quando nós saímos às ruas, que é quando as pessoas dizem não, quando as pessoas fecham a porta na nossa frente. Então, nesse primeiro ponto, podemos ver que o servo de Deus não depende da aprovação das pessoas. Samuel estava fazendo tudo o que era certo. A mãe dele lhe apresentou Samuel desde o seu nascimento, quando ainda nem era gerada, quando ofereceu Samuel. Então Samuel foi entregue ao Senhor. Samuel cresceu na presença do Senhor. Samuel desenvolveu aquilo que o Senhor desejava naquela época. Então, quando Samuel parou para pensar o que o povo estava pedindo a ele, Samuel, como ser humano, ele chegou a pensar em toda a sua trajetória, desde criança até a sua velhice, e ficou pensando, será se tudo que eu fiz até aqui foi em vão? Quando estamos à frente de algum trabalho, de algum departamento, muitos que já tiveram cargos, até mesmo na sua casa, quando fazem seus deveres, que faz todo o esforço, todo o trabalho, toda a sua dedicação, todo o seu suor, e a pessoa vem, ainda reclama, automaticamente nós ficamos tristes, né? Ficamos desanimados e paramos para pensar, todo o meu esforço, isso foi em vão? Só que aí Samuel, o Senhor não vai deixar Samuel desamparado.
Samuel se volta a Deus e fala, e o Senhor vai dizer para ele no versículo 7, vai dizer: atenda tudo que o povo está lhe pedindo, e não foi você que foi rejeitado, foi a mim que rejeitaram como rei. Então podemos ver quando o povo estava rejeitando Samuel, não estava rejeitando a ele, estava rejeitando a Deus. E podemos ver, a Bíblia fala, em Deuteronômio 7, versículo 14, o próprio Senhor falou a Moisés que quando Israel entrasse na terra do Senhor, falou que vocês mesmos exigirão um rei. Então o Senhor, ele já sabia tudo isso que iria acontecer. Porque o nosso Deus, ele sabe de todas as coisas. Ele sabe do nosso esforço. Ele sabe quando nós dobramos nosso joelho e oramos por famílias que necessitam. O Senhor, ele sabe se você está se dedicando na obra de Deus. O Senhor sabe se você está preocupado com as pessoas que estão lá fora que ainda não conhecem a palavra do Senhor. E o segundo ponto muito importante que podemos extrair desse texto é que quem faz missão está obedecendo a Deus. Então, se você faz missão, você está obedecendo ao Senhor. Samuel, ele ficou ferido. Afinal, Samuel, ele era como nós. Ele era um ser humano. Ele era gente. Eles tinham o seu momento de tristeza, tinham o seu momento de fraqueza. Mas Deus corrige a perspectiva dele e Deus vai falar para Samuel que ele não foi rejeitado. Mas quem foi rejeitado foi o Senhor, foi ele. Aqui nós podemos ver um alinhamento espiritual muito poderoso. E na missão, irmão Denis, nós não estamos falando por nós mesmos. Na missão, nós não estamos falando somente o que nós sabemos aqui. Nós estamos falando no nome de Deus. Então, nós temos autoridade de sair às ruas, até mesmo no nosso trabalho, até mesmo aqui na igreja, na escola, na nossa vizinhança, fazer missão e falar de Deus. Não é nós que estamos falando. Quem está falando é o Senhor, é Deus. Não é pessoal, é espiritual. Quando nós oramos e saímos aí fora, nós estamos espiritualmente fazendo lead do Senhor. E quem está em missão, nós precisamos entender que a fidelidade é mais importante. Olha só, a fidelidade é mais importante do que a aceitação das pessoas. Porque todos nós sabemos que quando estamos fazendo a missão, temos muita rejeição aí fora. Quantos de nós já saímos aí fora, vamos falar primeiro bom dia e pessoas nos rejeitaram? Então, isso não aconteceu somente comigo, não aconteceu somente com vocês, aconteceu também com Samuel, aconteceu também com Jeremias, aconteceu também com Jesus Cristo. Não é só nós que fomos rejeitados. Não é só nós que quando saímos aí fora somos rejeitados. O Senhor Jesus Cristo também foi. Jeremias também foi. Abraão também foi. O erro é pensar que nós cumprindo o chamado, se nós sair aí fora, nós vamos ser aceitos. Mas muitas das vezes as coisas não é da forma que nós pensamos. Não é porque nós estamos com um projeto de sair e fazer evangelismo
que todas as pessoas vão dar atenção a nós. Então, missão, a rejeição da missão faz parte. Isso que é a verdadeira missão. Eu lembro que o irmão Silas falou aqui que a verdadeira missão é quando, às vezes, nós saímos correndo aí com o facão atrás, né? Sendo rejeitado, o povo chocando a gente. Isso é fazer missão. Fazer missão é nós ir às pessoas que nos rejeitam, levar a palavra para ele, desistir. Quantas e quantas vezes já ouvi vários e várias pessoas falando: eu não chamo mais ele porque sempre rejeita, ele nunca vai. Mas também já ouvi testemunho, até mesmo aqui neste púlpito, de pessoas falando que oram por marido, por esposas, ou até mesmo vizinhos que passou 30, 40 anos para ser convertido e aceitou a Jesus. Então, isso que é a verdadeira missão. É continuar persistente, é continuar firme. Então, cumprir o chamado significa ser fiel, mesmo quando isso custa a aceitação. E o quarto ponto que eu extraí desse texto foi que o perigo de trocar missão por aceitação. O povo, ele queria ser igual às outras nações. O povo, ele queria ter um rei visível, queria ter alguém para poder mandar, desmandar. Só que aí, se hoje, às vezes eu lendo a Bíblia, eu até paro para pensar, mas eles tendo Deus para reinar e queria pessoas. Porque quando lemos, nos aprofundamos na história a respeito dos reis naquela época, os reis, muitas das vezes, ele era muito maldoso. E ele não ia, muitas das vezes, para a guerra, não, ele só mudava. Então, o povo de Israel, ele queria isso. Queria alguém para estar mandando eles. E Samuel, ele com a visão dele espiritual, ele sabia que o verdadeiro rei era o Senhor. Que Deus tinha levantado ele para guiar o seu povo. Mas aí o povo, como nós sabemos que muitos estão falando de lado que trabalhar com gente é complicado. Então naquela época também era complicado. E o povo queria um rei. Só que aí Samuel, ele vai alertar também os anciões que para ter um rei, teriam que fazer outras coisas além do que eles faziam. Eles teriam que trabalhar dobrado, eles teriam que servir as pessoas que o rei mandasse. Então, quando as pessoas queriam o rei, Samuel alertou tudo isso. Quantas pessoas, quando estão fazendo missão, elas começam bem, elas começam fervente, começam animado, começa a sair nas ruas, começa a pregar, começa a falar, mas aí quando começa a ter a rejeição, começa a diminuir, quando começa a ter aceitação, vê que não tem mais ninguém ouvindo, vai parando. Quando ele ia 3 vezes por semana, começa a ir 2, começa a ir 1, para de botar versículo nas suas redes sociais, para de falar do Senhor para as pessoas que trabalham ao seu lado. Então, muitos de nós começamos bem, mas no meio do caminho nós começamos a ajustar. E esse ajuste, muitas das vezes, não é para melhor. Muitas das vezes é para pior.
começa a mudar as suas palavras, começa a diminuir a sua convicção na sua pregação, começa a diminuir a frequência de falar do Senhor. Mas a verdade é que quem tenta se encaixar no sistema, quem tenta se encaixar todo nesse processo, automaticamente vai perdendo a sua essência, vai perdendo seu chamado, vai perdendo o prazer de evangelizar, vai perdendo o prazer de fazer missão, vai perdendo o prazer de se dedicar na obra de Deus, de estudar a palavra e ensinar o que é certo. Vai perdendo a essência de pouco a pouco. Deus sempre quis ser o rei do seu povo, mas Ele nunca vai nos forçar. Ele nunca força a estar na nossa vida. Nós precisamos ter escolhas. Nós precisamos escolher o Senhor como o rei da nossa vida. Só que o povo, ele escolheu um outro rei. Porque queria controle, queria uma segurança visível, queria ser igual aos outros. E hoje nós podemos ver que não é diferente. Toda vez que alguém decide algo sem buscar Deus, está escolhendo outro rei. Quando troca a palavra pela opinião da maioria, está escolhendo outro rei. Quando prefere fazer do seu jeito, mas sabendo que Deus já falou, está escolhendo outro rei. As pessoas sabem o que é certo, mas diz, muitas das vezes, todo mundo faz assim. Toma as decisões importantes sem orar, sem buscar a direção do Senhor. Ajusta os valores para não ser rejeitado no trabalho, na escola. Mas na prática, é tirar Deus do governo da nossa vida. Israel não rejeitou a Deus com palavras, rejeitou a Deus com escolhas. Escolheu outro rei. E muita gente hoje não diz: Deus, eu não te quero. Muitos de nós não vamos falar isso, mas vive como se não reinasse. A grande pergunta aqui não é: você acredita em Deus? Mas sim, Deus governa em nossas decisões. Deus governa em suas decisões. Porque não adianta nós reconhecermos Deus, não adianta nós sabermos quem é Deus e negar a Ele com a nossa própria vida. Hoje em dia, ajustar isso não é sobre ter Deus na vida, é sobre deixar Ele governar. Nós devemos deixar Deus governar a nossa vida. Como foi louvado no hino das irmãs, que o hino fala para nós irmos, vai. E isso é que Deus quer que nós façamos. E falar da palavra dele. Deus nos dá muitas oportunidades de falar da sua glória, de falar que Ele é bom, falar que Ele salva, que Ele cura, oferecer uma oração a alguém. Isto é fazer missão. Isto é o que Deus quer que nós façamos em nossas vidas. Então, nós devemos ser os servos que não dependem da aprovação do povo. Porque quem faz missão está obedecendo a Deus. A rejeição, ela vai fazer parte do nosso chamado. O perigo de trocar a missão por
a aceitação. Nós devemos ter este cuidado. E nós devemos estar sempre atentos à voz do Senhor, ao nosso chamado, à sobremissão, de proclamar o seu evangelho, de falar dele, de falar que ele vai voltar, para buscar a sua igreja. Porque todo mundo que mora aqui na terra precisa saber que tem o Senhor Jesus Cristo como Salvador, que irá voltar para nos buscar, para nos levar ao céu, para onde está o Senhor Deus. Eu convido a igreja a ficar de pé. Nós fazemos uma oração. E eu já passo o microfone para o irmão Denis. Curva sua cabeça. Senhor Deus, Pai Santo, Pai Celestial, está aqui, Senhor Pai, da tua igreja, Senhor Deus. Tem mais um culto, Senhor Pai, determinado, Senhor Deus, contigo, culto de missões, Senhor Pai. Aonde, Senhor meu Deus, nós falamos, Senhor Deus, do teu evangelho. Aonde nós falamos, Senhor Pai, da tua palavra, Senhor Deus, para encorajar, Senhor Pai, a fazer, Senhor Deus, a sua missão. Aquilo que o Senhor nos ensinou, Senhor Pai, a falar, Senhor Deus, que o Senhor vai voltar, Senhor Deus. E nós temos, Senhor Pai, que levar a tua palavra a todas as pessoas. Todos aqueles, Senhor Pai, que estão com o coração endurecido, todos aqueles que ainda não te aceitaram, Senhor Pai, e que teu Espírito Santo, Senhor Pai, vai à frente e vai, Senhor Pai, convencendo, Senhor Deus, almas, Senhor Deus. E aonde, Senhor Pai, a nossa voz alcançar, Senhor Deus, aonde nós chegar, Senhor Pai, nós possamos, Senhor Deus, ganhar alma, Senhor Deus, a Ti, Senhor Deus. Nos dai, Senhor Pai, a Tua graça. Nos dai, Senhor meu Deus, nos enche o Teu Espírito Santo, Senhor Pai, para nos dar ousadia, Senhor Pai, de levar a Tua palavra. De poder, Senhor meu Deus, perder todo o medo, Senhor Pai. Nos encoraja, Senhor meu Deus, para sair aí às ruas, a entregar folheto, a falar de Ti, Senhor Deus. A que o Senhor venha, Senhor Pai, nos fortalecer, para nós venhamos ganhar alma a Ti, Senhor Deus. Oh, Pai do céu. Vai, Senhor Deus, fortalecendo todos os missionários, Senhor Deus. Muitos missionários, Senhor Pai, muitas vezes está fraco, está necessitando de Ti, Senhor Pai. Já receberam muita rejeição, Senhor Pai, mas fortalece, Senhor Deus, para que ele possa, Senhor Deus, continuar firme. Continuar, Senhor Pai, levando a Tua palavra, Senhor Deus, e que com a vida dele, Senhor Pai, o Senhor possa nos levantar, o Senhor possa levantar muitas outras crianças, jovens, Senhor Pai, senhoras, senhores, para sair, Senhor Deus, levando a Tua palavra, Senhor Deus. Somente contigo, Senhor Pai, nós podemos fazer todas as coisas. Assim como o Senhor Deus, orientou Samuel, Senhor Pai. Assim como o Senhor orientou Jeremias, Senhor Deus. Deu aquela ousadia, Senhor Pai, de enfrentar, Senhor Deus, as multidões aí fora, Papai do céu. Oh, Senhor Deus. Senhor Pai, nos encha da Tua glória, do Teu amor, Senhor Deus, das forças, Senhor Deus, em nome de Jesus.